Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 20 de abril de 2026, vamos fazer a nossa oração da noite, segundo a palavra do Senhor Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, a partir do versículo 4, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, Ele deu uma orientação ao seu povo, à sua igreja, isso após a ressurreição. Porque o Senhor Jesus morreu fisicamente e ressuscitou ao terceiro dia, e Ele apareceu aos seus discípulos e deu uma orientação, determinou-lhes, a palavra do Senhor diz, que não se ausentassem de Jerusalém e que esperassem a promessa do Pai. Que promessa é essa? A palavra do Senhor diz que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Essa promessa está na palavra de Deus, no livro do profeta Joel, Antigo Testamento. E o Senhor Jesus veio testificar, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Veio lembrar aos discípulos que Deus havia feito uma promessa e Deus, Ele queria cumprir. Esperem a promessa do Pai, porque João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ou seja, o Senhor Jesus estava a anunciar, a informar aos discípulos que eles receberiam o batismo do Espírito Santo. Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, como aconteceu em Atos 2, no capítulo a seguir. Mas nós podemos entender que essa bênção só seria possível debaixo da orientação que havia sido dita, debaixo da palavra, debaixo da promessa. Temos que entender que as promessas cumprem determinados protocolos. A descida do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, tinha de ser em Jerusalém e não em outro lugar. Eles tinham de permanecer em Jerusalém, prevalecer naquele lugar, porque é o lugar que Deus escolheu para derramar a sua graça, o seu Espírito Santo. Deus, Ele trabalha. O nosso Deus, Ele age de várias formas, mas nós precisamos estar alinhados com Ele. Precisamos estar alinhados com a palavra dEle, com a sua vontade. Quando Deus nos dá uma orientação, nós devemos permanecer, prevalecer até o fim, até Deus cumprir. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender das suas promessas. Se Deus, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Faça chuva, faça sol, tempestades vão se levantar, mas o nosso dever é permanecer no lugar onde Deus nos ordenou. Porque Jesus está no barco. Sim, parece que o barco vai naufragar, mas não vai. Ele está apenas descansando, está apenas dormindo. Quando Ele despertar, Ele vai aquietar o mar. A tempestade vai cessar. Nós somos tão incrédulos
que recebemos uma promessa da parte de Deus, seja por intermédio da palavra, de uma ministração, de um servo de Deus, de um profeta, ou o que for. E Deus fala com todas as letras. E Deus fala com toda a clareza. No decorrer do processo da caminhada, as coisas começam a sair do controle, do nosso controle, não do controle de Deus. Aparentemente as coisas não são como nós esperávamos. O inimigo começa a falar aos nossos corações, ele vem com as suas mentiras, tentando nos tirar do lugar onde Deus nos colocou, onde Deus nos ordenou a ficar. O erro que nós não podemos cometer é ceder à voz do maligno. O inimigo sabe que no lugar onde Deus nos colocou tem promessa, tem milagres, tem prodígios e tem maravilhas. Ele sabe que aquele que paga o preço vê a glória de Deus. Ele sabe que aquele que prevalece até o fim vai receber coroa de glória. Então ele vai tentar te remover do caminho da justiça. A obediência vale mais do que o sacrifício. Como é que Saul, o antigo rei, antes de Davi perder o seu trono, desobediência ao profeta Samuel deu uma orientação. Ele tinha de esperar pelo profeta por 7 dias para fazer o sacrifício para Deus, mas ele não quis esperar. Quando ele começou a ver a dificuldade, ele sentiu-se perdido e começou a fazer as coisas do seu jeito. Deixou de ouvir a Deus e tornou-se o próprio Deus. O Deus de si mesmo, sim, porque quem adora a Deus obedece. Porque Deus é o Senhor, nós somos os servos. Quando não queremos obedecer a Deus, queremos andar nos nossos próprios caminhos, nos tornamos deuses. Passamos por cima da autoridade do Deus que é vivo, do Deus que vive e reina para todo sempre. Eles permaneceram firmes. E não foi permanecer de qualquer jeito. A palavra do Senhor diz que permaneceram unânimes em oração. Porque muitos de nós estamos até no lugar onde Deus nos pediu para ficar, mas totalmente acabados, totalmente desfalecidos, sem força. A pedir, reboasilo. Mas Deus é aquele que nos fortalece. Deus é aquele que nos levanta. Deus é aquele que nos guarda. Deus não nos deixará perecer. Ele sempre terá um escape. Deus sempre terá uma estratégia. Deus sempre trabalhou e sempre vai trabalhar em prol do seu povo e da sua igreja. Não adianta sair do lugar, porque Deus já preparou o dia, já preparou a hora, que Ele vai derramar sobre nós a sua chuva, a sua graça, a sua unção. Já preparou o dia que o deserto vai se transformar em manancial de águas vivas. Deus já preparou o dia da restauração, da visitação, da cura, da libertação. Deus já tem a chave da porta que nós precisamos entrar. Essa porta que está travada, bloqueada, Deus, Ele tem. Então vamos descansar e confiar. Vamos tirar o exemplo desse povo. Valeu a pena a espera, valeu a pena o sacrifício, porque eles receberam o batismo do Espírito Santo.
Foram derramadas línguas como que de fogo. Remande, remande, rabas. Arriba, as suas vidas nunca mais foram as mesmas. Completamente transformados pelo poder do Espírito Santo. Deus também preparou algo novo para nós. Por isso é que nós temos que permanecer firmes. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus, Ele vai cumprir. Deus, Ele vai fazer. No poderoso nome de Jesus Cristo. Oh Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos. Deus, bendizemos o teu nome. Pai, porque o Senhor é bom. Oh Deus, porque a tua misericórdia é de geração em geração. Oh Deus, a tua misericórdia dura para todo sempre. Deus, toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti. Deus da nossa vida e da nossa salvação. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus fiel. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus justo. Deus, te agradecemos porque o Senhor é um Deus santo. Não há outro Deus além de ti. Deus, não há outro bem. Deus, tu és o nosso escudo. Ó Deus, tu és a nossa herança, a nossa fortaleza. Graças te damos, ó Deus, por nos sustentar até o dia de hoje. Por nos guardar, ó Deus, até o dia de hoje. Deus, por nos esconder debaixo da sua sombra. Ó Deus, debaixo das suas asas. No poderoso nome de Jesus Cristo. Deus da nossa vida e da nossa salvação. Clamamos, ó Deus, por misericórdia. Ó Deus, porque nós somos falhos. Ó Deus, porque nós somos pecadores. Porque temos feito, Deus, aquilo que não te agrada. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apague, Deus, as nossas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Deus, purifica-nos com isopo e ficaremos puros. Lava-nos, ó Deus, e ficaremos mais alvos do que a neve. Deus, o nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar. Ó Deus, temos pecado, temos falhado, mas clamamos. Ó Deus, não nos lances fora da tua presença, porque há um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, o Senhor não despreza. Estamos aqui, ó Deus, diante da tua presença com o nosso coração contrito. Ó Deus, com o nosso coração quebrantado, clamando, Deus, misericórdia das nossas almas. Misericórdia, Deus, das nossas vidas. Pai. Assim como o teu povo esperou, ó Deus, firme e forte. Deus, pela promessa do batismo do Espírito Santo. Ó Deus, permaneceram unânimes em oração. Deus, no mesmo Espírito, numa mesma fé. Deus, permaneceram firmes e fortes. Ó Deus, crendo, acreditando que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um Deus fiel, um Deus que cumpre a sua palavra, a sua promessa. Ó Deus, eles constataram com os seus olhos. Ó Deus, e eles enxergaram. Deus, porque o Senhor não faz promessas vazias. Toda palavra que sai da boca de Deus, se cumpre. Ó Deus, exaltado seja o teu nome. Deus, glorificado seja o teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa pequena fé. Quebra, Deus, a nossa rebeldia, o nosso orgulho. Deus, a nossa altivez e a nossa soberba. Quebranta, Deus, os nossos corações. Coloca, Deus, a humildade. Ó Deus, porque muitas vezes é o orgulho que nos faz desistir. Deus, que nos faz fracassar.
Ó Deus, que nos faz pensar que não podemos permanecer. Arriba, Deus, que já estamos há muito tempo, que já lutamos demais, que não merecemos. Arriba, permanecer ainda na espera. Ó Deus, mas é o Senhor que sabe todas as coisas. Quem somos nós, ó Deus, para pelejar contra a tua vontade? Arriba, Deus, quem somos nós, ó Deus, para subestimar o teu agir? Arriba, Deus, se tudo que provém de ti é bom, é perfeito. Arriba, Deus, é agradável. Arrimande, que rebo, faça Deus além do que pedimos, faça Deus além do que imaginamos. Arrimande, que rebo, Deus, nós também queremos testemunhar. Ó Deus, o vento do Espírito soprou. Arrimande, que rebo, Deus, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram avivados, renovados, fortalecidos. Arriba, Deus, faça também nas nossas vidas. Ó Deus, remova a mentira do maligno que tem falado, Deus, aos nossos corações que nós não somos merecedores, que Deus não vai fazer, que já passou muito tempo. Arriba, Deus, nós cremos na tua fidelidade. Ó Deus, porque a tua fidelidade é de geração em geração. Arriba, Deus, desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu um Deus que trabalha em prol de todos aqueles que nele esperam. Ó Deus, nós cremos que o Senhor está trabalhando, que o Senhor, ó Deus, está preparando o tempo do milagre. Então, ó Deus, ajuda-nos. Arriba, Pai, queremos viver esse tempo. Ó Deus, queremos viver esse momento. Arrimande, carrebo, Deus. Queremos ser testemunhos vivos nessa terra. Queremos, ó Deus, arrimande, carrebo, Pai, glorificar o nome do nosso Deus. Ó Pai, nós acreditamos que apesar das lutas, ó Deus, das pelejas, ó Deus, que o Senhor ainda fará grandes coisas. Arriba, Deus, grandes coisas o Senhor fará nas nossas vidas. Arriba, grandes coisas o nosso Deus fará em prol das nossas famílias. Ó Deus, não nos permita desistir do casamento, da família. Ó Deus, do ministério e do chamado. Arriba, Deus, dos negócios, dos planos. Arriba, Deus, de tudo aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações, mas que o inimigo Deus tem tentado roubar. Repreenda, Deus, toda a força do maligno tentando roubar as nossas promessas. Guarda-nos, ó Deus, como a menina dos teus olhos. Esconda-nos, ó Deus, debaixo do teu esconderijo. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Ó Deus, entregamos e consagramos mais uma noite nas tuas mãos. E pedimos, ó Deus, livra-nos, guarda-nos. Ó Deus, que toda ferramenta preparada contra nós e a nossa casa para essa noite, que não venha prosperar no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todos sempre. Amém.